então, Karina e João Paulo, como é que surgiu essa ideia? Que para muitos deve soar como uma loucura, né? Como é que foi que surgiu essa ideia? Estamos juntos há 10 anos, né? E em 2015 estávamos planejando uma viagem de férias para o Uruguai. Uma viagem de carro, uma semana, aquele tempinho, né, que a gente tinha. E começamos a pesquisar o que precisa de documentação, ideias de roteiros, e a gente começou a ter contato com blogs, com perfis de viajantes que ficavam um tempo mais longo assim na estrada. E aí a gente pensou, por que não fazer algo assim? E essa viagem para o Uruguai aconteceu? Aconteceu com esse mesmo carro. Com esse mesmo carro. Só que, enfim, a nossa ideia era compartilhar as nossas experiências, mas não num formato de blog com dicas do que fazer. Era mais em formato de crônicas, relatando as experiências, as vivências que a gente ia ter. Vocês são jornalistas, né? Isso. Os dois jornalistas. Isso, trabalhamos a maior parte do tempo em jornais impressos, ali de Bento Gonçalves, e também com inclusive nessa época. Sim, nessa época, sim, nós trabalhávamos juntos. Foi uma viagem de férias, né? De 15 dias. A gente pensou no nome, né? Crônicas na Bagagem, pra isso. Mas acabou que a viagem saiu, mas a gente não compartilhou nada. Não ficou engavetada essa ideia de usar isso para uma viagem mais longa. E ficou engavetadinho ali o sonho, até que em 2018 a gente estava repensando um pouco a questão de trabalho, enfim, a gente já tinha feito 30 anos... E por que não fazer agora? Né? Então a gente não tem filhos. Como diz a célebre frase, né? Quem sabe faz a hora, né? A gente não tem filhos, então, bom, quem sabe o momento é agora. Como a gente já tinha feito essa viagem para o Uruguai com esse carro, a gente já tinha feito uma outra viagem também até Minas Gerais, também de férias com o mesmo carro. Bom, é o que a gente tem, né? Então vamos trabalhar com isso, né? A gente até pensou em trabalhar mais 2 ou 3 anos para comprar um veículo maior. Mas aí a gente pensou, daqui a pouco a gente espera esses 2 ou 3 anos e muita coisa pode acontecer. Talvez o nosso ímpeto de viajar já não vai ser mais o mesmo. Então vamos com o que aproveitar. Vamos com o que temos da forma que podemos. O que tínhamos era um Sandero, da forma que podíamos era com um orçamento muito baixo, não podíamos dormir em hotéis, pousadas. A gente usou para a viagem o valor que a gente tinha economizado nos últimos anos. Como não foi uma economia feita para essa viagem, era Tava ali aquela poupancinha que se vai fazendo, né? Para um futuro. E aí vocês pediram... O futuro chegou. E o futuro chegou. E aí vocês pediram um desligamento do trabalho de vocês? Isso. Uhum. Como é que foi essa... A ideia, o valor que a gente tinha, a gente considerou que dava para viajar por 2 anos. Então a ideia era sair para fazer essa viagem por 2 anos, voltava e seguir a vida normal, né? Como se fosse um período sabático, né? Não foi uma decisão fácil, mas ao mesmo tempo a gente achou que era o momento de fazer. A gente estava com aquele ímpeto de fazer. Se fosse deixando para o futuro, poderia como não ele falou, acontecer, né? Talvez não acontecesse. Então, claro, não foi uma decisão fácil. Muita gente às vezes nos pergunta como que eu ter coragem, né? Nem a gente sabe. Eu acho que é questão de enfrentar o medo, enfrentar cada situação, né? Porque as incertezas, elas acontecem, mesmo que a gente tivesse permanecido, né? Estamos numa época de incerteza. No emprego, né? A gente não sabe hoje, com uma situação de pandemia, se a gente ia continuar empregado, o que ia acontecer. Então, acho que o imprevisto, ele aparece para todo mundo, né? Sim. E aí, vocês, quando foi a primeira noite que vocês dormiram no Sandero? Foi a terceira noite. Na terceira noite da viagem. Foi a primeira noite no Uruguai. Nessa primeira viagem de férias? Não, nessa viagem... Nessa de férias a gente não teve coragem. Vocês não não fizeram nenhum teste aqui, foi... Não. Foi a primeira noite no carro foi no meio da viagem. Porque a gente chegou a cogitar fazer alguma adaptação no carro antes de sair, mas a gente tinha aquela incerteza de será que vamos mesmo dormir no carro? Será que não é muito quente, muito frio? É medo, né? A gente acabou não fazendo adaptação nenhuma. E aí, a nossa ideia era quando conseguisse procurar alguma hospedagem por Couchsurfing, né? Que as pessoas recebem outros viajantes, né? E aí, então, a gente saiu para viajar dia 18 de fevereiro do ano passado. E a nossa primeira parada foi em Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente tinha, por Couchsurfing, onde ficar. Então, eu já vou aproveitar para falar um pouquinho do Couchsurfing. Que em tradução literal é surfando no sofá, né? Isso. Então, é uma plataforma que hoje tem aplicativo
que são pessoas que residem nos lugares e oferecem a sua casa, o seu sofá ou algo que dispõe para hospedar viajantes. Isso é muito interessante divulgar, né? Porque ajuda muitas pessoas, né? A gente deve ter se hospedado, acho que umas 70, 80 noites por Couchsurfing. Couchsurfing. Muito interessante. É uma forma que quem participa dessa comunidade, né, se chama de comunidade. O intuito não é se hospedar de graça. O intuito é compartilhar experiências, né? Então, mais do que quem quer só procurar um lugarzinho gratuito para dormir, não é o foco, né? É um intercâmbio, né? É uma troca. E quem recebe, de certa forma, sempre são pessoas que gostam de viajar, que estão viajando de certa forma porque através das pessoas que... Porque para quem não é desse meio, dessa comunidade, enfim, tem essa mentalidade, pode soar estranho também. Tu vai receber um desconhecido na tua casa, tu vai se hospedar ou compartilhar a casa de outra pessoa. Mas não, é muito seguro, né? Sim, porque é um aplicativo que tem as referências, né? Assim como várias outras plataformas. Porque depois que se hospeda, então tu deixa deixa um comentário a respeito do anfitrião. E a gente, como hóspedes, também recebe, né? Então, um feedback. Isso, então se a gente, sei lá, roubar alguma coisa da casa da pessoa, vai estar escrito no nosso perfil. Então, provavelmente outras pessoas não vão nos aceitar porque a gente não foi bons hóspedes, né? Então tem essas referências, então isso dá uma segurança, né? Claro que a gente sempre fala que foi uma das experiências maravilhosas da viagem, mas sempre tem que estar com uma mente aberta, porque tá na casa de outra pessoa, às vezes tem outros hábitos, por exemplo, a gente não gosta de cheiro de cigarro, às vezes o anfitrião vai fumar. Então, às vezes é uma questão também de procurar o perfil e deixar claro ali, né, tanto o anfitrião como o hóspede, né, quem tem alergia a gatos, por exemplo, vai numa casa onde tem um animalzinho, né, então são questões assim de estar aberto, mas assim, se tem ótimas experiências.